mas transmitir conhecimento ou obter conhecimento sempre é bem-vindo, né? A gente tem que sempre buscar o conhecimento, buscar informação, porque é isso a vida, né? Se você ficar estagnado, você não tem porquê, né? A vida evoluir sem você ter o conhecimento. Eu acho que isso aí que você falou é muito bacana. Parabéns. Dizem, Caio, que a gente deixa de viver quando desiste de aprender. Quando que realmente a velhice, não a serenidade, que a velhice não é a idade, mas Exato. aquela velhice mental. Certo. Quando ela chega, o dia que eu falo, eu não tenho mais nada para aprender, eu não vou aprender nada, eu me entrego. ali é o início do fim. Porque ali eu perdi a capacidade de aprender e a vida sempre tem tanta coisa nova para nos ensinar, não é mesmo? Sempre é tempo de aprender. A gente vê pessoas de idade assim aprendendo coisas novas. Por quê? Porque estão lutando para viver. Até mesmo acho que a pessoa envelhece com muito mais saúde, já indo para a área da saúde, quando ela se preocupa em ocupar a mente, de alguma forma. Com certeza. Mesmo que tenha uma limitação física, tendo a cabeça ativa, né, lendo um livro, fazendo uma palavra cruzada, conversando, se informando, a pessoa tem um envelhecimento, uma velhice muito mais saudável, né, muito mais saudável no sentido até do convívio social com as pessoas que estão ao redor, porque ela está lúcida, né? De então, prevenção de Alzheimer, comprovadamente, cientificamente, quando se usa o cérebro. Por isso que tem essas academias do cérebro, faça a palavra cruzada, tem amizade. Por que ter amizade? Não é um corpo do seu lado que vai lhe prevenir o Alzheimer, Sim. mas você vai conversar com a pessoa, você vai trocar ideia, você vai raciocinar, você vai falar dos seus sonhos, dos seus desejos, chorar, abraçar. Isso é comprovadamente uma prevenção ao Alzheimer. Perfeito. Se eu não uso o cérebro, ele atrofia. Ele atrofia. Mas como nós viemos falar de odontologia... Muito bem. Eu me lembro na minha época, quando eu era criança lá em Votuporanga. Tinha um trailer. Sabe o que é trailer? Aquele que é rebocado para um trailer, uma casinha. Esse trailer tinha um consultório dentário dentro. Isso em 1914, tá? Tinha um consultório dentário dentro. Eu lembro bem disso. E dentro desse consultório, chegava lá o consultório, o trailer, aquilo já era um presságio. Era mais ou menos, sabe assim, na Segunda Guerra, chegando aqueles carros da SS nazista, no meio de campo de concentração judeu, trazendo um monte de bujão de gás. Era mais ou menos... E dentro desse trailer odontológico, adivinha o que tinha dentro? Um dentista. Um dentista. Era a escola pública, tá? Isso quando era criança, 5, 6 anos, mas eu vi muito isso. E era o desespero aquele carro, porque aquele carro ficava uns 3 dias até o dentista vir. Então você sabia que ia ter alguma coisa. Aí o dentista vinha e aí tinha aquela história: quem tem problema de dente, né? Quem tem cárie, dor, alguma coisa. Sempre tem um monte de criança, na escola com 1000 alunos. A criança entrava, você só escutava gritando, fazendo. O que o dentista fazia? Arrancava o dente. Era o que tinha para fazer. Arrancava o dente. Vai lá e arrancava o dente. Só saia de lá, sem o dente, chorando, desesperado. Tanto que os meus pais falavam... Isso, querido. Já sofria por antecedência. Ele era o representante do Satanás. Desculpa falar, estou sendo honesto aqui. Era o representante, tinha o Satanás do inferno e o dentista na minha escola. Meus pais me orientavam demais. Você nunca entra nisso. Porque meus pais gostavam que eu tratasse o dente, queria que eu não perdesse os dentes e tudo. Você nunca entra numa fila dessa. De lá para cá, o que a odontologia mudou, querido? Assim, Olha, primeiro, Estevão, eu tenho como falar isso de forma bem clara, né? O meu avô era dentista, o meu pai era dentista, eu sou a 3ª geração da família. Tá. E meu avô viveu até os 97 anos. E quando ele ia lá no nosso consultório, ele falava assim: mas assim, com todo esse equipamento, com toda essa tecnologia, é fácil ser dentista. Porque quando ele se formou, lá na década de 40, né? Não é? Ele tinha uma maleta, e nessa maleta tinha 3, 4, 5 instrumentos, e com aquilo ele tinha que fazer a odontologia. Então, assim, primeiro... Impressionante, né? Impressionante. Ele tinha poucos recursos para poder desenvolver aquilo que se necessitava tratar. Um raio-x portátil? De forma alguma, nem não. raio-x, né? É muito difícil o dentista ter no consultório naquela época um raio-x. Só em hospital, né? E aquela maquinona grande. Então, assim, infelizmente, essa geração
participou de uma situação que o dentista era muito limitado. Então, hoje, né, a gente tem uma tecnologia, você sabe disso, você já frequentou bons consultórios. Sim, o seu consultório, por sinal. Inclusive, então você vê lá, a gente tem scanner, tudo no computador, impressora 3D. Então, assim, raio-x. Dá para ver, dá para o cliente ver o que está acontecendo na tela. Ao vivo. Sim. Então, assim, a tecnologia nos facilitou e muito. Então, eu brinco com os pacientes que eu sou dentista, mas eu tenho coração, eu sou a versão boazinha, né? A gente hoje consegue fazer um tratamento para o paciente de uma forma muito menos traumática, agressiva, dolorida. Então, a gente tem bons anestésicos, bons equipamentos que facilitam muito a nossa vida. Né? A eletrônica ajudou nisso? Demais. Estevão, vamos falar de mim, que sou um cara que tem 47 anos, eu sou formado há 25, eu entrei na faculdade em 93. Quando eu estava na faculdade, não tinha computador. Quando eu estava na faculdade, o motor era umas cordinhas com pêndulos e enroscava no cabelo dos pacientes, enroscava no cabelo das dentistas mulheres, dos homens que tinham cabelo grande. Era um negócio doido, né? Você tinha que jogar... E olha que estamos falando de pouco tempo atrás. De 93. É agora. É agora. É agora. Então, assim, hoje você tem informação a rodo no celular, tem computador, tem toda uma tecnologia no consultório, que uma coisa que eu demorava 4, 5 consultas eu faço em 1 hora. Tratamento de canal demorava de 3 a 5 consultas, eu faço em 1 hora, 30 minutos. Porque tem raio-x digital, porque tem motores que fazem um trabalho que antes era manual. Então, assim, a evolução da tecnologia... Esse negócio do tal do motorzinho, então... Os dentistas bem mais idosos, antigos, não tinham motorzinho? Tinha um motor, mas era um motor Como é que era? Que não era, era um motor que era, às vezes, a pedal, ele era com ar comprimido, ele não tinha a potência que tinha hoje. Tipo aquelas máquinas de costura da vovó que você Exatamente. Então, assim, tinha muita coisa precária. Então, na verdade, os dentistas de antigamente, apesar da fama que eles tinham, eles eram heróis, porque eles faziam... Os médicos e os dentistas faziam milagres, né? Porque tinha poucos recursos, poucos antibióticos, poucas medicações efetivas. Então, assim... Instrumentos, você falou que era... Tanto é que hoje as pessoas... É normal você ver uma pessoa com mais de 80 anos. Você vê na década de 40, um cara de 50 anos era um idoso. Um cara de 60 era idoso. Por quê? Porque não havia recursos para fazer o tratamento, não só odontológico, como na medicina. E você falou uma coisa muito bacana. Hoje, graças a Deus, evoluiu também no sentido do paciente ter acesso a um tratamento multidisciplinar. Não só dentro da odontologia. Você vai lá no nosso consultório, por exemplo, em qualquer consultório especializado, você tem profissionais que estudaram 2, 3 anos a mais para fazer uma determinada técnica, um determinado tratamento. Então, assim, a efetividade, o resultado fica muito melhor porque o cara sabe o que ele está fazendo de uma forma muito mais apurada, com muito mais conhecimento. Até mesmo o trabalho em conjunto com o médico, né, o cuidado prévio. Vou dar um exemplo para você. Tem vários pacientes que têm câncer, por exemplo, que vão começar uma quimio, uma rádio. Os bons médicos encaminham, os oncologistas encaminham para que o dentista faça um trabalho prévio na boca do paciente. Por quê? A boca doente, num tratamento com rádio, químio, gera mucosite, que são aftas múltiplas na boca, que geram dores agudas, cáries por causa da região, por causa da boca ficar sem saliva. Então, assim, hoje o cuidado prévio odontológico ajuda na questão, por exemplo, num tratamento odontológico, qualidade de vida do paciente. A gente hoje vê, por exemplo, pacientes que antigamente tinham bebês prematuros, mulheres com bebês prematuros. Existem hoje estudos que mostram que mulheres que têm gengivite, periodontite, ou seja, gengiva doente, têm maior chance de ter nenê prematuro do que uma pessoa que tem a boca saudável. Isso está comprovadamente em artigos científicos de excelentes revistas comprovado. Então, doença periodontal, doença de gengiva, pode incentivar o nascimento prematuro de um bebê, pode piorar uma diabetes, pode gerar problemas cardiológicos. Então, assim, existe hoje uma troca muito grande entre médicos, dentistas, para trabalhar em prol de um ser, o paciente.